e deixe fixo, viu? Aleluia. Jeremias é uma bênção. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu repetir. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E você diz amém, pode se assentar. Amém. Queridos, antes de eu pregar, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês pela primeira vez. É uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui com a minha esposa, a cantorazinha Silva. Somos casados há 26 anos, estamos quase chegando a 27, somos pai de 2 filhos. E é muito bom estarmos aqui. A minha gratidão ao pastor Ângelo, que eu posso chamar ele de meu amigo, está na lista de amigos, a sua esposa, toda a sua família, um povo que a gente aprendeu a amar por causa da obra, por aquilo que eles fazem no reino de Deus. Gostei demais de conhecer aqui o pastor João, pastor presidente das Assembleias de Deus, lá da cidade de São Miguel do Tapuí. Eu olhei para ele, eu disse a ele que ele parece com o pastor presidente das Assembleias de Deus em Recife, pastor Ailton, né? Até o jeito de falar, que eu admirei. A sua esposa, né? Com a paciência ali de Jó, que a gente já percebe. Deus abençoe o senhor, a família, todos os companheiros obreiros que estamos aqui conhecendo. Deus abençoe. E o meu amigo, que eu fiz questão de colocar ele e a esposa na nossa lista de amigos, o pastor Wellington e a sua esposa, a missionária Silva. Eu preciso dizer o nome para aprender, né? E hoje a gente estava conversando e surgiu um projeto ali. É um projeto que futuramente vai sair do papel em nome de Jesus. A igreja que está com ele, o pessoal abençoado, humilde, simpático. Hoje foi um dia de festa, porque Deus está conosco. Deus abençoe vocês aqui da Palmeira, a mocidade, as irmãs do grupo do Ciclo de Oração. Vocês que vieram aqui para adorar a Deus, é muito bom. Reverenda Fátima, sem palavra de gratidão, para dizer como você é uma pessoa maravilhosa na presença de Deus, uma amiga que Deus nos deu. A missionária, se dependesse de status, ela não estaria aqui, porque ela tem agenda em todos os continentes, mas ela prefere estar aqui honrando a obra de Deus. Deus abençoe a missionária Cleide, o pastor Emanuel, um casal abençoado que Deus nos deu de presente, que são investidores na obra. Hoje eu não estou pastoreando igreja. A minha igreja que eu pastorei hoje é um grupo de WhatsApp com 80 obreiros. Dirigi a igreja há 22 anos, hoje estou ajudando ali em Camboriú, mas a minha esposa. E esses grupos a gente usa eles para ajudar a obra missionária. Como disse aqui, já foi dito que eu sou um milagre. Eu fiz 4 pontos de safena no coração e coloquei 5 estender. Sou um milagre vivo de Deus e estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Queridos, a mensagem que eu vou pregar nessa noite, aproveitar aqui esse tempo e falar um pouquinho aqui sobre missão. A missão maior, quem executou ela foi Jesus e transferiu para nós essa missão. E eu gostaria de falar a respeito de reino e império. O apóstolo Paulo escreve aos crentes de Colossos e ele tenta conscientizar os irmãos daquela igreja a respeito do império das trevas que eles faziam parte antes de conhecerem Cristo. E Paulo enfatizou essa questão de império, porque Paulo conhecia bem o Império Romano. E se você for analisar dentro do contexto histórico, os impérios sempre foram opressores. O Império Babilônico, ele dominava com braço forte. O próprio Império Romano dos tempos de Paulo era dominante. Ninguém fazia parte do império, precisava estar subjugado às ordens do império, não podia fazer o que queria. E Paulo olha para a vida das pessoas sem Cristo e Paulo diz para eles: vocês faziam parte do império das trevas, mas Cristo transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. A palavra reino, ela aparece na Bíblia Sagrada pelo menos 100 e
64 vezes. Só nos 4 evangelhos, no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, aparece 140 vezes. E dessas 140 vezes que a palavra reino aparece, 120 vezes está apontando para o reino de Deus. É bem verdade que existe 3 reinos. O reino de Deus, que está acima de tudo e de todos. Existe o reino das trevas, que é gerido por Satanás. E existem os reinos dos homens, que eles se criam e também se desmancham. E a Bíblia fala muito sobre reino, porque é um assunto de extrema importância, de suma importância. Os judeus, eles esperavam o reino de Deus ser implantado através de alguém que descendesse da tribo de Davi, que trouxesse para Israel um alívio. Na época que Jesus aparece no cenário da história, eles estão vivendo sobre a dominação de Roma. Roma está dominando sobre Israel. O imperador romano estendia as mãos e dominava Israel, e aquilo causava um desconforto na vida das pessoas, e eles estavam esperando as profecias relacionadas ao rei que haveria de vir. É bem verdade que eles estavam esperando um rei político, um rei que usasse a espada, que usasse a força, que tivesse a habilidade do Davi e de outros reis que passaram em Israel. E quando eles estão esperando esse reino, aparece um pregador estranho lá para as bandas do deserto, e esse pregador dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Lá em Jerusalém, os judeus, divididos em vários grupos religiosos, saduceus, fariseus e outros grupos mais, começaram a serem informados a respeito de um homem que se vestia de pelos e estava vestindo vestes no deserto diferente dos demais, e falando uma mensagem diferenciada. E eles foram ter com João. Eles se interessaram pelo assunto abordado por João, porque João estava falando de algo que fazia mais de 400 anos que ninguém falava. João chega dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam que o reino de Deus seria implantado, e eles começaram a observar João, a se aproximar de João, e eles ficaram sem entender uma coisa que João falou, porque João uma certa vez disse: olhe, eu estou batizando vocês com água para a remissão de pecados, mas após mim vai vir um que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eles entraram em conflito, porque eles pensavam que João era o Cristo, e de repente João está batizando nas águas do Jordão. Essa é uma das cenas mais bonitas do Novo Testamento. E quando João está batizando, Jesus aparece nas margens do rio Jordão para ser batizado com João, e João, para a pregação que está fazendo, aponta o dedo para Jesus e diz para eles publicamente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, João estava dizendo: olha aí aquele que eu falei para vocês, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Aí eles agora foram ouvir a mensagem de Jesus, e a mensagem de Jesus era esta: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Lembra da mensagem de João? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Chega Jesus dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Jesus disse: o reino de Deus não vai vir com aparência estereótica, não vai vir com aparência visível. Ninguém vai dizer o reino de Deus está lá ou está aqui. Jesus disse para eles: o reino de Deus está entre vós e está dentro de vocês. Eles
Eles ficaram sem entender a linguagem de Jesus. E a gente sabe muito bem, irmãos, que o povo na época de Jesus fazia parte do império das trevas. O profeta Isaías tinha profetizado que eles estavam na região da sombra da morte até que raiou uma grande luz. Agora, que reino é este que João se referiu? Jesus falou deste reino. Que reino é este? Este é o reino de Deus que estava sendo esperado e estava sendo anunciado. Agora tem algumas coisas que nós vamos analisar. Primeiro, reino, para ser reino, precisa de um rei. Diga comigo, precisa de um rei. Salmo 103:19 está escrito: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Reino, para ser reino, precisa de um rei. E o rei do reino é o Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus, anunciado por João, anunciado e confirmado por Jesus, está sendo mostrado que este reino tem um rei soberano. Um rei que tem o seu trono estabelecido acima de todos. Mas reino, para ser reino, precisa de príncipe. Mas Isaías profetizou a respeito do príncipe deste reino. Capítulo 9 de Isaías, ele disse: eis que um menino nos nasceu e o principado está sobre os seus ombros. Isaías estava falando do Cristo, o príncipe de Deus. Mas reino, para ser reino, precisa de povo. Reino tem que ter rei, tem que ter príncipe e tem que ter povo. Quem são o povo do reino? São os súditos, são os servos. Não tem como existir um reino se não tiver um povo. Não tem como existir um reino se não tiver um rei. Porque se não tiver o rei oficializado, o reino se destrói. E nós entendemos muito bem, à luz das Escrituras, que o reino de Deus, ele é eterno. Quando Nabucodonosor teve aquela visão e o profeta Daniel interpretou, no final da interpretação, depois de Daniel ter falado do reino babilônico, do reino dos medos e persas e dos demais que apareceram, Daniel disse: vai se levantar um reino que não terá fim. Esse reino será eterno e é justamente esse reino que nós fazemos parte dele. Você está aqui porque você fazia parte de um império. Cristo, quando deu o brado na cruz e comprou esse direito de transportar a gente do império para o reino, nós conseguimos conquistar esta bênção. Então, em Cristo Jesus, hoje nós fazemos parte do reino de Deus. É diferente do império. O império oprimia a nossa vida, nós não tínhamos liberdade, nós não tínhamos paz, a paz que excede todo entendimento, mas hoje nós temos, porque nós fazemos parte deste reino. E o apóstolo Paulo, em Romanos, eu marquei aqui capítulo 14, versículo 17, ele disse assim, que o reino de Deus tem três coisas: justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Essas três características do reino de Deus, elas estão implantadas em nós. Primeiro, justiça. A justiça de Deus está sobre a nossa vida. A justiça que Deus derramou sobre nós através do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos justificados. Quando o inferno olha para o crente, ele não consegue entender como é que alguém que fazia tanta coisa errada agora está pregando o evangelho, agora está vivendo uma vida diferenciada. É por causa da justificação pelo sangue de Jesus. Quantos justificados nós temos aqui nessa noite? Os participantes do reino desfrutam dessa benécia, são justificados. A Bíblia diz no livro de Sofonias que Deus não tem o culpado por inocente.
Nós éramos culpados desde o nosso nascimento. Uma sentença de condenação nos seguia. Mas Deus tinha a nossa vida como culpado porque nós não conhecíamos o Rei Remidor. Nós não conhecíamos o Cristo. Nós fazíamos parte do império das trevas. Aí Cristo entrou em ação. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele pagou a sentença da nossa condenação. E quem era culpado passou a ser inocente. Você pode entender isso? Culpado, sentenciado ao inferno, agora está inocentado. Quando Deus olha para você, Deus olha para alguém que não tem mais culpa no cartório, porque a culpa foi colocada sobre os ombros de Jesus. Justiça, você é justificado. Você consegue pensar nisso? Você vai dormir sabendo que está salvo. É uma luta tão grande que você está enfrentando, às vezes crise de saúde, crise financeira, o inimigo batendo na porta da sua existência, mas você lá dentro de você, a voz do Espírito que está em você, diz assim: você é salvo. Salmo 34, 19, a Bíblia diz assim: muitas são as aflições de um justo, de alguém justificado, muitas são as aflições, porém o Senhor as livra de todas. Essa é a mensagem principal do Evangelho. O Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia. Não é só bênção que vem sobre nós, vem luta, vem a adversidade, mas tem a bênção do livramento. O Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições, mas há um detalhe na Bíblia: o Senhor os livra de todas. Você já prestou atenção? Quantas batalhas você já venceu? Quantas lutas você enfrentou? Tem uma irmã aqui conosco que estava nos contando dentro hoje do nosso carro que ela sofreu um acidente e ela entrou debaixo de uma caçamba, de um caminhão, mas a morte não conseguiu tocar nela. Ela é da igreja do pastor, ela está curada numa semana profética, ela é um trabalho que o pastor faz. Deus levantou ela da cadeira de roda, está aí, levanta a mão para o povo ver, irmã. Deus ainda trabalha, Jesus ainda age, porque você está debaixo da promessa da palavra de Deus. Quantos justificados nós temos aqui nessa noite? Quando eu me converti há 30 anos atrás, eu era viciado em droga. Me converti dia 2 de novembro de 1992. Os meus amigos da droga disseram: ele não passa do Natal. Porque a festa do Natal, no Rio Grande do Norte, tem um lugar chamado Jucurutu e São Fernando, que é o pior lugar que tem. A gente ficava torcendo para chegar Natal, para a gente ir para esses lugares. Vocês sabem fazer o quê? Chegou o Natal, os meus amigos tudo torcendo para eu me desviar. Eu passei o Natal na igreja. Aí eles disseram para o irmão, o Erinaldo: não perde um Réveillon na cidade de Patu, lá no Rio Grande do Norte. É uma festa tradicional que vem gente do mundo inteiro, não é só do Nordeste. Passei o Natal, a virada de ano, numa vigília da igreja. Aí apelaram para o carnaval, disseram: não tem como, porque desde pequeno que ele gosta de carnaval. E eu gostava, viu? Gostava demais da conta. Mas quando foi no carnaval, eu passei na igreja orando e jejuando. Eles não entenderam porque eu não fazia mais parte do império. Agora eu fazia parte do reino. Agora eu não andava mais no império, eu andava no reino. Eles apelaram, sabe para quê? Para as festas juninas do mês de junho. Eles disseram: escapou do Natal, do Ano Novo, do Carnaval, mas no São João ele gosta de quadrilha demais. Aquelas quadrilhas que fecham até a rua. Quem já participou das festas julinas alguma vez? Gente, passei as festas julinas na igreja. E vai fazer 30 anos, dia 2 de novembro, que está chegando. Ei, Deus ainda trabalha por você. Deus ainda trabalha por nós. Deus ainda cuida de nós, independente do que alguém está pensando. As pessoas não entendem que agora você é uma nova criatura, que você faz parte do reino. Você agora tem um nome escrito no céu, no livro da vida. Você agora consegue estar no culto até 7 dias por semana. Isso é porque o reino de Deus está dentro de você.
Alguém não vê o Espírito Santo dentro de você, mas Ele está dentro de você. Às vezes não tem um centavo no bolso, mas começa a cantar, daqui a pouco está falando língua estranha, está magnificando a Deus mistério, daqui a pouco começa a entregar profecia, daqui a pouco começa a entregar revelação, daqui a pouco começa a pregar. Isso é fruto do reino de Deus em você. Sabe por que Jeremias gosta tanto das coisas de Deus? Não é só porque o pai é pastor, que tem filho aí que o pai é pastor, o menino nem no culto entra. O reino de Deus está dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, Paulo conhecia o reino das trevas. Paulo conhecia o império das trevas. E ele escreve aos Romanos. Foi isso aqui que fez o Lutero se converter. Capítulo 14, versículo 17 da carta aos Romanos, Paulo diz que 3 coisas tem no reino. Primeiro, justiça. Segundo, gozo. Ou paz, que dá no mesmo. Você sabe o que é que significa a palavra gozo no sentido espiritual? É você entrar numa dimensão tão profunda com Deus, que as pessoas jamais vão entender por que é que você consegue ter felicidade no meio da crise. Às vezes está em cima de uma cama, doente, mas você chega lá para levar a Santa Ceia, o crente está alegre, está mostrando Jesus na sua vida, porque tem gozo de Deus na alma, tem uma paz, não é uma paz passageira de uma balada, de uma noitada, é a paz que excede todo entendimento que está em você. Está todo mundo falando a linguagem do mundo, mas você fala diferente. Porque quem é do reino não fala palavrão. Quem é do reino não empresta a boca para cantar músicas profanas. Quem é do reino se veste diferente, se veste como pessoas do reino. Quem é do reino age como cidadão do reino. Eu disse para um amigo esta semana que há pessoas que não leem a Bíblia, mas você é o evangelho que essas pessoas leem. Sabe aonde os crentes foram chamados de cristão pela primeira vez? Lá em Antioquia. Cristão significa pequenos Cristo. Eles viram, o povo da Antioquia viram uns pequenos Cristo nas atitudes daqueles crentes. O apóstolo João andou 3 anos e meio com Jesus. Ele conhecia de perto. Ainda teve aquelas revelações que Deus deu para ele. Ainda inspirou ele para ele escrever o Evangelho, as epístolas e o Apocalipse. E uma certa vez, em uma das epístolas, João disse: se alguém diz que está em Cristo, então deve andar como Cristo andou. A Bíblia diz no capítulo 10, versículo 38 de Atos, o apóstolo, ou seja, Lucas, discípulo de Jesus, ele vai dar o padrão de vida que Jesus andou. Atos 10, 38, ele disse: primeiro, Jesus andou fazendo o bem. Quem é do reino faz o bem. Eu não posso pegar em peso. Eu vi mais o pastor deu uma adiantada. Eu vi um senhor numa moto, mas as irmãs quase caindo, eu já tinha levado umas quedas, isso foi hoje. Eu faço parte do reino. Eu não posso ser o sacerdote ou o levita que passa de lado. Eu parei. O cara estava quase caindo, as irmãs foram comigo. Eu não posso pegar peso, as irmãs também tinha outra que não podia, devido ao ex-problema da coluna. Mas nós paramos para socorrer aquele senhor. A irmã não podia fazer força, mas entendia de moto. Disse: a moto está afogada. Fez uns mistérios lá. Daqui a pouco a moto do velhinho pegou. Ele foi embora abençoado. Ei, quem é do reino faz o bem e não faz atrás de status e nem de fama na terra. A Bíblia diz assim: se alguém sabe fazer o bem. Estou me sentindo nos Gideões agora, hein? Com esse fundo musical. Ei, a Bíblia diz assim nas palavras de Paulo aos Gálatas. Isso aqui é profético, viu? Se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
A Bíblia não diz assim, aquele que pode fazer o bem. A Bíblia diz aquele que sabe. Por quê? Porque tem gente que pode fazer o bem, mas não sabe fazer. O pastor Ângelo pensa que eu não sei, que dá poucas ofertas que ele ganha, ele divide com a obra de Deus, às vezes até com outro missionário. Ele não pode, mas ele sabe. Se eu mostrar meu celular para vocês, vocês vão concordar comigo. Toda semana eu oferto em algum lugar do Brasil pessoas com fome. Não pessoas caloteiras que estão atrás de marretar. Por quê? Porque Deus me ensinou a fazer um bem. Me deu uma esposa que é pior do que eu para fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem. Se você não sabe, treine para começar a fazer. Está se levantando uma raça de crente, irmãos, que só o sangue de Jesus, eu estou dizendo isso aqui, na autoridade do nome de Jesus, bebe da água da igreja, está no culto sentado nas cadeiras, ganha salário, mas nunca dizimou na igreja e nunca depositou uma moeda na igreja. E é mais quem fala da obra. O sangue de Jesus tem poder na terra dos viventes. Lucas capítulo 10, versículo 38. Jesus andou primeiro fazendo o bem. Segundo, andou cheio do Espírito Santo. Andar cheio do Espírito Santo é fazer a diferença no meio desta geração. Quem é cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. A Bíblia fala dos frutos do Espírito: mansidão, temperança. Irmãos, eu fico às vezes chateado quando eu vejo um crente mal educado com as pessoas que não conhecem Jesus, querendo mostrar uma santidade exterior que às vezes não tem. Ei, o amor de Deus precisa ser demonstrado nas nossas palavras. A gente sabe, se não converter vai para o inferno, mas há maneiras mais práticas para se fazer essas colocações, porque é um pecador que precisa de Jesus. Jesus andava cheio do Espírito Santo. Você já viu quando você está cheio do Espírito Santo? Você é diferente para você mesmo. Dá vontade de fazer alguma coisa errada, mas você diz: eu tenho o Espírito de Deus em mim. Lucas disse que o Espírito Santo, ou seja, o Cristo vivo, que andou fazendo bem, que andou cheio do Espírito Santo, andou curando e libertando os oprimidos do diabo. É aqui onde eu vou liberar uma palavra profética sobre esse trabalho de missão. Você tem em você a unção para curar enfermo e para expulsar demônio. Há pessoas que estão nesse culto e aqui nesse altar, que você talvez tenha até cisma ou medo de exercer aquilo que Deus deu para a sua vida. Deus vai começar a mover as águas. Deus vai começar a usar você. Deus vai inquietar você. Deus vai encher você. Deus vai transformar você. Deus vai lhe dar autoridade, porque você faz parte do reino. Quando você faz parte do reino, você age como um cidadão do reino. Era quase 11 horas da noite, na cidade que eu moro hoje. Quando eu cheguei lá, eu morava numa favela. Era, pastor, era. Bateram na porta da minha casa e disseram: pastor, uma moça, uma jovem da igreja que a gente fazia parte, Assembleia de Deus, lá de um bairro, disse: meu tio chegou agora estranho, ele não é crente. Está cheio de gente lá em casa tentando segurar ele, e tem uma força diferente nele lá. E eu disse logo: já sei até o que é. Estou indo lá agora. Deixei a esposa em casa que estava com a criança, desci para lá. E eu disse para Jesus: Jesus, não deixa eu ir só não, vamos comigo. Quando eu cheguei lá, o cara estava de olho fechado, endemoniado. Ele gritou: o que é que você veio fazer aqui? Quem é esse homem de branco que está com você aí fora? Eu já entrei marchando. Eu disse: o homem de branco é Jesus. Toquei nas mãos dele aqui, toquei nas duas mãos dele aqui. Deus vai dar uns mistérios pra gente que parece até loucura. Eu botei as mãos dele como estavam algemando ele. Ele gritou, o diabo gritou na boca dele: tire as algemas, essas algemas de fogo dos meus braços. Ele
ficou paralisado, eu expulsei o demônio, ele dormiu, só acordou no outro dia porque tinha que trabalhar. Você é do reino. Você tem autoridade. E para encerrar, reino de Deus, quem faz parte dele tem paz, justiça e em terceiro lugar, vá ficando em pé que eu vou dizer a terceira agora. Fique em pé com permissão do pastor. Justiça. Eu quero que você memorize Romanos 14, 17. 3 coisas do reino: justiça. A justiça de Deus está sobre você. Paz. Quem tem paz aqui? Paz no meio da crise. Você já viu que você consegue ter paz para dormir? E em terceiro lugar, alegria do Espírito Santo. Se você tem a alegria do Espírito Santo, pegue na mão de quem está perto de você. Pode fechar o corredor. Oh, aleluia. Só quem tem essa alegria, só quem tem essa alegria. O Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente e fazer um movimento qual você nunca sentiu. Dê lugar à voz do Espírito de Deus. Ele é sutil, tal como a brisa que vem vindo, tão aconchegante e agradável, sim. Deixe o Espírito de Deus encher sua alma de prazer. Algo novo e bom você vai conhecer quando o Espírito de Deus se apoderar de sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus. Vai haver uma mudança radical em seu viver. Abra a porta e deixe entrar e seja envolvido no mover do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se apoderar de sua vida e você se desprender, vai se desprendendo aí, vai orando que Ele está na casa. Deus vai encher você, vai. Você está segurando na mão de alguém que tem o Espírito Santo. Vai dando lugar a Ele, vai recebendo essa unção, vai recebendo essa graça. Recebe, recebe, recebe de Deus. A unção de Deus está sobre você. A unção de Deus está em você. Receba o dom da palavra, o dom da ciência. Receba o dom de variedade e interpretação de língua. Receba dom de profecia. Receba dom de cura. Receba dom de variedade e interpretação de língua. Receba os dons do Espírito. Deus tem dons para te dar nesse congresso. Recebe, recebe. Recebe, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus. Vai recebendo porque há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus. Vai recebendo. Tem alguém aqui já recebendo. Tem alguém já recebendo. Vai recebendo. Vai recebendo porque Deus tem azeite novo para você. Deus tem azeite, Deus tem azeite. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Recebe, recebe. Há um mover de Deus.
Há um mover do céu, pastor. Se prepare. Há um mover de Deus nesta casa. Andé. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Você é do reino. Ele mesmo veio. Você é do reino. Real sua presença aqui neste lugar. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a doença não muda na mesma hora. Quando ele chega, olha Jesus agindo aqui. quando Olha o ele reino de Deus se chega, manifestando. ele já Olha, chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja sou o Deus que te dou curado agora. resposta Quem na pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare. Assim te diz o Senhor aqui nessa noite. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele está na casa, trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio, olha aí, Jesus trazendo trabalhando a vitória. Ele veio, levante a sua mão. Ele veio. Sendo curado. Ele está na casa dele, ele está na Você casa. está sendo transformado porque Papai está ele na veio. casa, papai está na casa. Recebe, recebe do céu, tem do céu. Meu Deus do céu. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Olha aí. Quem pediu pra ser transformado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare. Coloca a mão na cabeça Porque dessa. ele veio, Coloca a mão ele na cabeça veio, dela. saltando pelos montes. Ele veio. Eu sou o Senhor que te chamei. Ele veio. Alá, trazendo a Pai. vitória. Ele Tenho veio. um ministério contigo Ele que não veio. tenho com muitos. Alá, Ele veio. Sinta Andará ele açúcar, aqui. andará Ele bacai. veio. Tenho um trazendo a ministério vitória. diferente Ele veio. contigo. Levante a sua Muitos vão dizer como pode, Você está mas sendo eu sou o Senhor que te curado. chamei. Você Eu está sou o sendo Senhor que te renovado. chamei e vou fazer do meu jeito na sua vida. Assim te diz. Você está sendo tocado. Você está sendo renovado. Tem Ele azeite. está aqui. Tem azeite. Ele está aí. Ele já chegou. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Deus está lhe chamando hoje. Você está sendo batizado. recomeçar hoje. Sinta ele aí. Volta para ele hoje, hoje é o seu dia. Sinto ele aqui. Sinta ele aí. Porque ele veio. Sinto ele aqui. Oh, presença gostosa do céu. Aí, porque ele veio. Conhece essa presença. Eu conheço essa presença. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação.
que Ele veio. Abrace ela, isso. Ele já chegou. Levante a mão, levante a mão. Solta a mão do seu irmão e levante ela assim para o céu. Levante. 连接断开。 Pastor Ângelo. Oh, aleluia. Oh, negaço namaraço. Rei dará viço e negaço namai. Rei dará viço, rei nimisi negai. Não maraço na vice. Eu dará viço negaço. Eu nivasse que não vará mais. Oh, alebiço e negaço. Aleluia. Vem aqui, irmã Joselma, em nome de Jesus. Deus Cristo na mais vice. Oh, Diri, adore, adore. Não acabou não, adore, adore. Aleluia. Louva o Senhor, minha filha. Oh, Deus, adore, adore. Receba o batismo com o Espírito Santo. Busca os dons espirituais agora. Quem não é crente, vem aqui agora aceitar Jesus como Salvador. Você que não é crente ou está desviado dos caminhos do Senhor, venha hoje. Vem se reconciliar com Jesus. Agora, agora, agora. Oh. Eu dirá sonegabas. Eu tenho te levantado. Ai rabachuri binsenegas. Oh irarara. Se dirá chunabas. Aleluia. Glória a Deus. Louva minha filha. E adore, adore. Não deixe de adorar não. Não deixe de adorar que Deus está visitando a casa. Deus está visitando os céus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adore. O Senhor está neste lugar. Adore. Receba o unção de cura. Receba o unção de cura. Receba o unção Quem é de cura. super-homem? Deus não se Receba a unção fez de de cura. aço. Não Receba a leve em cura. seus ombros Em nome nosso. aquele que te fez. Tudo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Receba a sua Sem cura. ela ele sabe Receba que o batismo você no Espírito negou Santo. Jesus. Receba a renovação espiritual. Receba uma variedade de línguas estranhas. Com o peso da Receba o dom de discernimento de espírito. vai revelar. Receba o dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra de conhecimento. Sua cruz, ela tem suas medidas. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia é saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus.
peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz. Meu Deus um dia calculou, Ele conhece a dor e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o nosso equilíbrio pra você. Hoje você não sente mais um dia e saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, a ponte para o céu. Dias que Deus só negue um desceu, a trajetória certa Ele descreveu. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, A renúncia é o nosso equilíbrio pra você. Hoje você não sente mais um dia e saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Aleluia! Vem fiel, Senhor, pra você. Aleluia, Jesus. Louve o Senhor com palmas nesta noite. Ele merece o teu louvor. Glória a Deus. Aleluia. Sente-se por um instante. Aleluia. Isso na mãe. Aleluia, nagas. Aleluia. Meus irmãos, agradecemos a Deus por dona Sonamai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, amanhã a festa continua. Amanhã teremos o Bispo Breno, que estará entre nós. O apóstolo Luciano da Mata, de Mato Grosso, Rio de Janeiro, né? O apóstolo Luciano da Mata. E o Bispo Breno, do Mato Grosso, Mato Grosso. Bispo Breno de Mato Grosso. Olha, irmãos, essa festa, ai da gás, Deus colocou no nosso coração há 3 anos atrás. E eu disse, num culto aqui,
Quem esteve aqui deve lembrar. E eu disse: Deus estará trazendo para cá, para pregar neste altar, pregadores dos Gideões missionários. E essa igreja vai sair do anonimato. Eu lá, sou da gás. E eu visto na Iranda Mas, eu tinha visto vários carros nessa lateral. Carro de tudo quanto era canto. E as multidões vindo de vários lugares. E eu disse: vai estar aqui pregadores dos Gideões missionários. Está aqui o meu co-pastor que ouviu isso. Cadê ele? Quem viu? Quem ouviu nessa época? Olha aí. E eu na Mas. Ai, na Mas. Chegou o período da pandemia. Mas antes da pandemia, a irmã Josélia era dirigendo o círculo de oração e subia no monte com as mulheres para oração. E um dia Deus falou no meu coração: chame a Josélia e diga para ela que lá no monte, todas as mulheres fiquem de costa e façam um círculo com as mãos estendidas, porque uma praga de morte está vindo. Mas ninguém dessa igreja vai morrer nessa praga. Sabia que era verdade ou mentira? Aleluia, embaixo e na mais. E fizeram aquele círculo, as mãos abençoando toda a localidade. E pela glória de Deus, ninguém morreu. Passou o período da pandemia. Houve o cancelamento dos Gideões, não foi isso, meu pastor? Cancelaram todos os projetos de missões, pastor, dos Gideões missionários. Me bateu uma tristeza, o pastor Reinaldo ficou muito triste. O outro coordenador, Flávio Lira, também ficou triste, pastor, acabou os congressos. As extensões dos Gideões missionários. Eu disse: pastor, mas nós falamos aqui com a igreja, nós fizemos até chamado de vídeo, não foi, irmãos? E o Senhor disse: mas fica no teu coração, porque há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Nunca diga para ninguém que está cancelado, porque vai acontecer. Eu só falava com minha esposa. Foi momentos difíceis. Difícil. As lutas eram grandes. Chegou o período da convenção. Ele aqui sabe o que eu passei. Meu pastor. As oposições. Mas o Senhor falou no meu coração: eu vou te apresentar para a igreja. Eu vou te apresentar como pastor. Deus cumpriu isso. Depois o Senhor falou no meu coração uma coisa que eu preguei muitas vezes aqui. No tempo de Noé, Deus mandou construir uma arca. Mas no dia de hoje, construa amigos. E eu louvo a Deus, porque o homem é conhecido pelos amigos que o cercam. E eu quero agradecer por vocês todos, meus amigos e minhas amigas. Que Deus abençoe o vosso ministério em Cristo Jesus. Que em tudo vocês prosperem. Agradeço a Deus por essas mulheres de oração. Ultimamente, nas campanhas da madrugada, meu obreiro adoeceu, o presbítero Cícero. Esteve dias aqui que ficou só eu, Josélia, irmã Antônia e Daniel, às vezes minha esposa. O obreiro doente. Mas este congresso é o primeiro de muitos que vai acontecer, em nome de Jesus. E esta Assembleia de Deus em Palmeira de Cima
Deus tem um propósito, ela ser conhecida fora do país. E muitas pessoas já assistem os nossos vídeos que é transmitido. Só Deus sabe, pastor, quantas pessoas já se reconciliaram. E nós oramos daqui por pessoas no Maranhão, em várias partes do país. E Deus sabe que nós já mandamos oferta até para a África. Eu nunca contei para ninguém. Invisto na obra missionária. Está aqui a Secretaria de Missões que estava trabalhando. Terminamos o mês com 4 contribuintes da Secretaria de Missões, não foi? 4. Para uma igreja, irmão, ter 4 contribuintes da Secretaria de Missões é uma oposição das trevas. Igreja, para 4 pessoas na Assembleia de Deus estar contribuindo com a Secretaria de Missões é uma oposição das trevas. E eu tenho orado a Deus que todos aqueles, homens ou mulher, instituições ou entidade, que se levantar contra esta igreja, que sejam envergonhados perante todos em nome do Senhor Jesus, porque esta obra é de Deus, não é do homem, e Ele cuida da sua obra para a sua glória. E hoje estou muito feliz, porque este é apenas o começo. Amanhã teremos uma grande noite de poder. Amanhã tem votação. Então amanhã nós não teremos trabalho pela manhã nem à tarde. Viu, irmãos? Mas à noite temos o culto aqui em nome de Jesus. Amém? Culto de poder para a glória de Deus. E eu quero convidá-los para ficarmos de pé. Agradecer ao pastor João de Souza, que não precisa nem falar, ele sabe que eu o tenho como pai. Né? Não é como eu lhe falava, né? Eu disse, você vai gostar dele. Aleluia. Aleluia. Ó, irmãos. Glória a Deus tem missa. Aí. Anda caçure, andes. Ai, lá em vosso e vegas. Vesto nai vasura. Eu diristo raigas. É apenas o primeiro de muitos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa. Honre seu pastor. Honre seu pastor. Porque existe uma grande revelação. Quem honra atrai as bênçãos de Deus. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar agradecendo. Meu Senhor e meu Deus, te louvamos por esta noite tão maravilhosa. Por tudo que o Senhor fez e falou nos corações. Que o reino do Senhor esteja no coração de todos. Que a cura brote em cada vida. A manifestação dos dons e autoridade para pregar a palavra e expulsar os demônios. Abençoa os contribuintes da Secretaria de Missões. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor levante aqueles que há de trabalhar com esta secretaria. E que em tudo essa igreja prospere em graça, em conhecimento, em sabedoria, em saúde física e espiritual. Pai Santo, abençoe os teus servos que estiveram conosco, que vieram de longe. Acompanha-os em paz e conceda-lhes a vitória, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Levante suas mãos e receba a bênção apostólica com o pastor João de Souza. Siraca, mamá, checa, passi. Canto e memeca, si. Igreja, amba da cassi. Prepara-te. Anda-se. Breve camanso virei. Anda-se. Portanto, ande, pipa, cassi. Prepara-te. Anda-se. E tu, Amanda, filho ou filha, anda-se.
reconcilia-te comigo. Anda-se, breve amandacasse, virei para ti, andasse. E se tu não pacasse, se converteres, mas te levarei a si mesmo, candabás. Anda-se, ama, amém. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor aqui presente. E todos digam, a paz do Senhor para todos, em nome de Deus. Cumprimente seu irmão. Irmãos, eu queria falar para os irmãos daqui da congregação da Palmeira de Cima. Eu queria que os irmãos, todos os nossos convidados, fizessem uma fila aqui e pegassem a sua refeição ali, que já pronta, quentinha ali, viu? Então, as irmãs, os irmãos da Palmeira de Cima, vamos deixar primeiro os nossos convidados se servirem, viu? Para depois nós estarmos fazendo a refeição. Façam uma fila aqui rumo ao refeitório e podem se servir em nome de Jesus. Nós, os obreiros, vamos tirar uma foto aqui. Alguém tira a foto aqui dos obreiros. Venha para cá, todo mundo. Vamos tirar uma foto aqui em nome do Senhor Jesus, os obreiros. Vamos ficar, fazer a fila aqui, ficar para tirar foto. Pai Senhor. Vamos tirar a foto aqui, os obreiros, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos tirar a foto aqui.